Nessa história, não existe amor, não. É só sexo. Sexo sem amor, sem sentimento. Sexo pelo simples prazer do sexo. É isso aí. E teu velho nisso tudo? Ele é manso, é? Pra ser corno, precisa sentir ciúme, sofrer, ligar pra coisa. Ele não tá nem aí. Não? Tem lá suas manias, mas quer que o resto se foda. Claro. Como já te disse, coroa não faz o meu gênero. Que namorado. Vai ser o meu piso. Como? É, vou dar pra você numa boa. Mas você tem que me prometer uma coisa. É tudo o que quiser. Nunca vai fazer sexo com ela. É isso aí. Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje, no nosso falando sobre quadrinhos, nosso bate-papo semanal, eu resolvi abrir uma exceção, né, dentro desses nossos bate-papos e trazer uma pessoa diferente aqui para falar com a gente, comigo e com vocês, que é o Gil Mendes. O Gil Mendes, ele é jornalista e aqui no YouTube ele tem um canal junto com o Lúcio Reis, que é o Fora de Sintonia, um canal sobre cultura pop muito bom. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? O Gil, pesquisador da pornochanchada, que foi um movimento, vamos dizer assim, do cinema brasileiro, que ocorreu no início dos anos 70, vamos dizer assim, foi até meados dos anos 80, e que no período dos anos 70 teve uma produção muito forte, muito significativa no cenário do cinema e do cinema brasileiro, e com uma produção muito forte aqui, talvez o ponto mais forte da produção tenha sido aqui em São Paulo, na famosa Boca do Lixo, onde atuaram muitos diretores como o de Fraga, Chico Cavalcanti e o próprio Mojica, né? E além de estrelas que apareceram lá no cinema, do cinema da pornochanchada, como Matilde Mastrange, Helena Ramos, Aldine Miller, Davi Cardoso, e mesmo atores, né, do quilate assim, de um Antônio Fagundes, Neila Torraca, Vera Fischer, também passaram pela pornochanchada. Muitos desses filmes, se comparado ao que é produzido hoje até, são filmes inocentes, mesmo tendo essa alcunha de pornochanchada, que na verdade não eram pornográficos, né? Não eram sexos explícitos. Mas enfim, o Gil está aí para a gente conversar. O Gil é um pesquisador, né? Ele com um trabalho já há muito tempo nessa pesquisa, né? Está fazendo agora uma pesquisa para um livro novo sobre um dos últimos, ou talvez o último diretor da Boca do Lixo, que foi o Side Baby. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Primeiro, para a gente variar um pouco, né? Que é importante isso. Mas segundo, porque assim, o cinema ele teve uma grande influência para mim, para o meu trabalho nas histórias em quadrinhos. E esse cinema dos anos 70 em si, muita coisa que eu vi naquela época, eu desde moleque, me influenciou muito forte no meu pensar quadrinhos. Então, desde de filmes, né, de sucesso da época, ali, Estranho no Ninho, Chinatown, até passando por obras como do Stanley Kubrick, Pasolini, que é um diretor muito importante do cinema mundial, que me exerceu uma grande influência naquela estética dele. E a pornochanchada também. Eu vi muito pornochanchada nos anos 70, mesmo sendo um pivete, né? E a pornochanchada teve uma grande influência em vários fatores. E talvez para vocês, né, um trabalho meu que tem um espelho mais forte disso, um resultado mais forte dessa influência, seja a série da Tianinha. Tanto a antiga, que eu fiz no começo dos anos 2000, para a revista Sexy, como essa versão remodelada da personagem. Então,
Nada mais legal que trazer para vocês esse bate-papo com um cara que manja muito desse cinema e para a gente aprender um pouco, tá bom, pessoal? Um bom bate-papo para vocês, divirtam-se e fiquem com uma boa conversa falando sobre uma boa sacanagem, né? Beijo. Agora foi. Gil Mendes, boa tarde. Ô Gil, obrigado da sua participação aí no meu canal aí. E você é o primeiro que eu vou quebrar uma regra, que eu estou chamando só, até agora, pessoal de quadrinho. E como a ideia é abrir um pouco, ou bastante, o leque, eu quis chamar uma pessoa que é entendedora de um departamento aí que eu gosto muito, que é o cinema brasileiro dos anos 70, e mais especificamente da pornochanchada e tal. Ô Gil, eu vou te fazer umas perguntinhas aí para como é que como é que nasceu essa paixão pelo cinema dos anos 70, pela pornochanchada brasileira contigo aí? Primeiramente, obrigado pelo convite, é uma honra falar com você, no canal que eu acompanho. Começou ainda na pré-adolescência, um pouquinho antes, mesmo quando eu era telespectador da TV Record e tinha a extinta Sala Especial, isso nos anos 80, né? Passava de final de noite, madrugada, e eu via escondido alguns filmes da pornochanchada que eram exibidos no canal. Esse foi o meu primeiro contato com o cinema da Boca do Lixo e, paralelamente, com os filmes de terror que eu via no SBT. Né? Nos anos 80 era muito comum ter exibição de filmes como Halloween, entre outros do gênero, na televisão aberta. Já nos anos 90, o meu contato com a pornochanchada e com os filmes da Boca foi muito maior com o advento da videolocadora. Então, frequentando o videolocadora, eu locava até 20 filmes por semana, e foi quando eu comecei a ver aqueles filmes da Boca do Lixo, que chamavam muita atenção pelos títulos apelativos e as capinhas com aqueles desenhos do Benício ou fotos de mulheres em poses sensuais. E comecei a assistir e achei muito divertido, principalmente as pornochanchadas, que é o gênero da comédia erótica, né? E com o pornochanchada foi um pulo até chegar no pornô da Boca. E aí você encontrava filmes muito divertidos, como o Fukuta Brasileiro, do Jean Garret, os filmes do Sad Baby e alguns outros do Fauzi Mansur. Ô Gil, a pornochanchada, ela tem um termo errado, né, que foi dado porque esse material, esses filmes que foram feitos, pelo menos do meu conhecimento, acho que ele vai do início dos anos 70, né, até começo dos 80, não é isso, Gil? Isso, esse é o grande período da pornochanchada, de 1972 até 1982, que é quando ocorre a sua derrocada por causa do advento do cinema de sexo explícito, com a produção de filmes de coisas eróticas. E esse termo, essa denominação de pornochanchada, não faz muito jus, né, ao que era feito, né? O termo pornô, de pornográfico, de pornochanchada, não faz muito jus, né? O que você me diz aí? O termo pornochanchada foi criado pela crítica para denegrir o tipo de filme que era feito na Boca do Lixo, né? Principalmente essas comédias eróticas. Então, eles agregaram o sufixo porno, que, como você bem observou, vem de pornografia, que era algo que não tinha nesses filmes da Boca do Lixo, com a palavra chanchada, que serve para caracterizar um tipo de comédia que não era muito bem vista por ser popular. E os filmes da chamada pornochanchada eram as primeiras produções, elas eram até ingênuas,
perto do que é feito hoje, ou que começou a ser feito a partir de 1982. E aí sim a pornochanchada começou a ficar muito mais picante, porque os produtores e os diretores começaram a ter que ter uma alternativa, já que o público queria filmes mais ousados por causa do sucesso do filme Coisas Eróticas. Então aí você começa a pegar, por exemplo, o filme A Noite das Taras, do Davi Cardoso. Ele é considerado até hoje um filme que tem uma das melhores cenas simuladas de sexo anal, por causa da trucagem que foi feita ali, poder ter um ingrediente que atraísse muito mais a atenção do público e fizesse com que ele fosse ao cinema continuar assistindo esse tipo de filme. E a partir daí todos os outros filmes começaram a ter cenas muito mais fortes, como Bordel, Noites Proibidas, que acabou se inspirando no filme Emanuele, né, o famoso filme francês, que é um softcore. E aí sim começou a ficar um pouco, digamos, mais pornográfico, apesar de ainda não ter cenas de sexo explícito. Sendo que um filme ou outro acabou usando cenas explícitas, como As Seis Mulheres de Adão, do Davi Cardoso. Um filme que ele acabou inserindo um segmento explícito lá, sem falar de filmes que estavam prontos e não puderam ser lançados e tiveram cenas enxertadas para que pudessem ser exibidos nos cinemas brasileiros. Ô Gil, mas esse período áureo, né, esse período de ouro da pornochanchada, é curioso que você tinha, assim, a princípio, se eu estiver falando merda, você me corrige, tá? Mas, por exemplo, você tinha uma tríade ali de atrizes, né, que era a Helena Ramos, a Aldine Miller, a Matilde Mastrange ali, que eram as estrelas ali da pornochanchada. E você tinha vários atores aí. Muitos aí hoje ainda são conhecidos da TV, né? Fizeram muita novela, como a Vera Fischer, Nuno Léo Maia, Antônio Fagundes. E esse povo não assume muito esse passado, né? Tirando essas atrizes, Aldine Miller, Matilde, Helena Ramos, esse outro povo que foi para a Globo, assim, eles não assumem muito, né? Assim, não toca muito no assunto, né, de terem trabalhado nesse período, né? Esses três que você citou, até que eles não renegam o passado, não. O Antônio Fagundes já falou muito bem de alguns filmes, um depoimento que ele gravou para o Museu da Imagem e do Som. A Vera Fischer, ela é a única pornochanchada que eu lembro agora de memória que ela realmente fez, faz jus ao termo pornochanchada, é o filme A Super Fêmea, por se tratar de uma comédia. Mas a Vera Fischer, ela lembra com muito carinho do filme Anjo Loiro, do Alfred Sternheim, né? Isso, que não é uma pornochanchada, né? É um drama. É que, como a cobertura da mídia era muito negativa na época, eles taxavam qualquer filme feito na boca do lixo que tivesse o elemento erotismo como pornochanchada, apesar de o filme ser de um outro gênero, ser drama, horror, até faroeste, né, que tinha elementos do cinema erótico. E o Nuno Léo Maia, ele já também falou bem do filme O Bem Notado Homem de Tu, que ele fez para o Miserável. Agora, eu nunca... atores que fizeram filmes que poderiam ser classificados como pornochanchada, eu acho que tem a Joana Fon, a Laura Cardoso, entre outros nomes conhecidos, mas eu confesso que eu não sei se eles renegam o passado. Também nunca ouvi, pelo menos essas duas atrizes que eu mencionei, falando desse tipo de trabalho que elas fizeram. Ou deixam quietinho, né? Ou não comentam no assunto, né? Ô Gil, mas Oi? Não, eu queria falar que é uma tática melhor, né? Você ficar quieto em vez de criar polêmica. Quieto, aquela coisa. Ô Gil, o filme... A pornochanchada, basicamente, ela a produção mais popular, o que foi mais feito, foi aqui em São Paulo, né? E explica, assim, eu sei da história, mas para
para ficar gravado aqui no nosso bate-papo. Aonde que é a Boca do Lixo aqui em São Paulo? E por que era, né, a Boca do Lixo aqui em São Paulo? E por que tinha essa denominação de Boca do Lixo? Desculpa, a Boca do Lixo é uma região localizada no centro de São Paulo, né, no bairro da Santa Cecília, Santa Ifigênia, e ela tinha essa denominação Boca do Lixo por causa da crônica policial da época, né, que cunhou esse apelido pejorativo por causa da fauna dos habitantes que frequentavam o local, porque era um local onde tinha prostituição, tinha reunião de malandros românticos, né, que davam seus golpes, faziam capetinagem, praticavam algumas contravenções penais, digamos assim. E, ao mesmo tempo, ali do lado, tinha a estação de trem que permitia A Estação da Luz, né? Isso. Algumas produtoras que se instalaram lá escolheram o espaço por causa da estação de trem, que ficava muito mais fácil você transportar os filmes para outras cidades. E empresas grandes tinham escritórios na Boca, como a Warner Brothers, a Fox, entre outras. E mesmo por causa desse problema da criminalidade, isso não foi um empecilho para essas empresas instalarem, até porque o baixo custo, né? Todo lugar que tem algum tipo de problema, digamos, social, acaba reduzindo o custo que se instala na região. Então, e as pequenas produtoras viram ali, aliando essa facilidade de poder fazer com que seus filmes chegassem a vários lugares, começaram a instalar seus escritórios nas ruas da região, como a Vitória, a Rua do Triunfo, que é a mais conhecida do pedaço. Não sei se foi claro na resposta. Não, é curioso, porque... E aí foi formando ali, né? É curioso porque você toda uma produção ali de cinema que foi feita aqui em São Paulo sem respaldo de governo, né? Era tudo ali com produtores que bancavam, né? Como é que era isso? Como é que eram feitos esses filmes, Gil? É verdade. Eles não recebiam nenhum apoio estatal e era tudo feito com recursos próprios ou com associação com produtores e até com pequenos empresários, né, como donos de postos de gasolina, de açougue, e gente que estava interessada em investir seu dinheiro em um produto que podia e fazia com que você tivesse um retorno financeiro. É curioso que muitos filmes eram feitos e vendidos sem que tivesse começado a ser feito. Quem foi muito expert nessa área foi o Antônio Paulo Galante, um dos produtores mais famosos lá da Boca do Lixo. Ele tinha o AP Galante, né? Também conhecido como AP Galante. Quer dizer, ele tinha uma sacada que ele vendia o filme apenas com o argumento e com o cartaz. Ele conseguia a verba, né, necessária para poder tocar a produção, que ainda não havia sido iniciada, e aí, com o dinheiro de um filme que fazia sucesso, ele já fazia outra produção logo na sequência. E, assim como ele, outros fizeram isso. O Cláudio Cunha, a bem dizer, a grande maioria dos produtores de lá, era muito fértil, né, a produção da Boca do Lixo. Então, nesse curto período de tempo, você teve centenas de produções. Teve ano que oscilava entre 70 e 100 filmes que eram feitos na Boca do Lixo. Por ano? Por ano. Eu sou péssimo de cabeça, mas tem uma grande variação de um ano para o outro. Mas se você imagina, tem vários pequenos produtores. O apelo popular era muito grande, né? Do cinema da pornô chanchada com o público
era muito grande, principalmente acho que com o público de baixa renda, não é não, Gil? O público mais simples. O interessante é que nessa época o público de baixa renda ele frequentava muito mais as salas de cinema por causa do preço do ingresso, né? Que era muito mais barato perto do que é hoje. E só que tem um detalhe, assim, nunca foi feito nenhuma pesquisa para poder saber com exatidão o perfil do público que frequentava os cinemas lá no centro de São Paulo nessa época, mas atores, diretores e atrizes da época falavam que era comum muita gente da classe média e até de alta classe frequentar salas de cinema, porque eles também tinham interesse em conhecer esse tipo de filme, mas claro que na sua grande maioria o público era formado pelos office boys e trabalhadores ali da região central. Até porque tem um detalhe interessante. Antigamente tinha sessão de cinema no período da manhã, né? E então o cara que estava lá pelo centro sem fazer nada, ou até na sua hora de almoço, ele acabava dando uma escapadinha para assistir um filme, né? Essa logística de cinema, acho que até uns anos atrás os cinemas de pornográficos lá do centro aqui de São Paulo ainda tinham isso, né? Pelo menos se passava ali na frente, você via 10 horas da manhã o cinema aberto e passando, né? Lógico que hoje em dia, ou até um tempo atrás, não sei se os cinemas estão abertos ainda, quer dizer, com pandemia estão tudo fechado, né? Que era para outra função, mas era uma logística parecida, né? O cinema aberto o dia inteiro, né? Eu peguei essa época do cinema aberto um dia inteiro, mas assim, pela minha idade eu não fui um frequentador de cinemas na época áurea da Boca do Lixo e nem na época áurea da pornografia da Boca do Lixo, se é que podemos chamar essa época de áurea. Mas eu frequentei muito cinema no período da manhã, nos anos 80 e acho que meados dos 90, para ver filmes que permitiam a minha entrada, como filmes de ação. Eu lembro que eu consegui assistir Aliens, o Oitavo Passageiro, do Ridley Scott, quando ele foi relançado por causa da chegada de Aliens, o Resgate, no Brasil. Então, por uma questão até de comodidade, eu ia muito ao cinema no período da manhã. Eu achava muito mais prático. Mãe? Você aqui? A senhora está sozinha? Eu estou só, meu filho. O Nico, sem querer, me falou que você estava aqui. Eu vim te ver. Por isso fiquei te esperando. Oh, meu filho. Meu filho. Oh. Que bom que você está bem. O Nico esqueceu de trazer o seu casaco. Obrigado. Ai, você tem se alimentado bem, filho. Eu tenho pensado tanto em você. Tão preocupada com você. Mãe. Você não precisava ter se preocupado. Tudo isso está ficando muito perigoso, meu filho. Lembre-se que... Único no mundo, pai. O que é que ele te deu? Ele te deu alguma fartura? Te deu alguma alegria? O que é que ele te deu, mãe? Me deu você, meu filho, que foi tanto tempo a minha alegria. Você foi o único que nasceu de mim. Dê-me mais alguns anos de vida, meu filho. Vai embora, mãe. Vai embora, mãe. E me esquece por algum tempo. Não fale assim com sua mãe. Não fale, Carlos. Por que você fala assim comigo? Por que, meu filho? O que é isso que você pegou, meu filho? Coisa sem importância, mãe. É um negócio que o Nico deixou aqui. Você está mexendo com droga, Carlos? Não compreende que é a única pessoa que amo neste mundo? Tô agarrado com as pessoas. Pai. A senhora sofre mais uma semana. Depois eu venho te buscar. Vai ter uma vida boa com muita grana.
Me dá essa arma. Não! Vamos jogar isso fora, meu filho! Sai de tudo isso, ou poderá ser o seu fim! Venha comigo, filho, então nunca mais iremos viver juntos! Para com isso, mãe. Vamos. Me dá essa arma. Me dá essa arma! Tire de dentro de você essa alma de marginal! Me dá essa arma, já disse. É minha essa arma. Vamos já para casa e você vai me obedecer! Ouviu, seu cavalão? Você tem que me obedecer e eu sou sua mãe, então... Ô Gil, esse cinema, vamos lá, né? Vamos usar esse termo, né? A pornochanchada, ela tinha uma base de, assim, a gente está falando essa coisa de um público mais simples, né? Que assistia ali. Ela tinha e ela falava, ela tinha enredos bem simples, né? Não tinha nada muito filosófico. Qual que era a base, Gil, dos filmes da pornochanchada? A base de histórias, eu quero dizer. A pornochanchada clássica era baseada sempre em relacionamentos e seus conflitos, né? Então, tinha o clichê de ter sempre a virgem indefesa, o garanhão insaciável, o assediador de trabalhadoras, o jovem na descoberta da sua sexualidade, velhos pervertidos, né, que ficavam de olho em meninas mais novas. Esses eram alguns dos personagens mais comuns. Teve uma época também que as viúvas faziam muito sucesso, tanto que você teve títulos, né, sempre brincando. O Mojica fez uma pornochanchada assinando, né, com coisa de viúva, não tinha? Um título até interessante chamado Como Consolar Viúvas. Ele dirigiu com o pseudônimo de J. Avelar. Avelar. Gil, você tinha assim o Mojica, que era o terror, né? Que era terror. Você tinha o Chico Cavalcante, que era os policiais, né? As histórias policiais. Você tinha o Tony Vieira, que era o Bang Bang, o filme de ação, né? O que mais que você tinha? Jean Garret, que eram os meio psicológicos. É meio por aí, assim, tinha uns 4 diretores mais de destaque, assim. Como é que é isso, Gil? Não, na verdade, tinham vários diretores de destaque, né? E assim, teve o Fawzi Mansour, por exemplo, depois do Mojica, é o diretor que mais fez filmes de horror no Brasil. Mas o Fawzi dirigia outros gêneros cinematográficos também, né? Tinha o de Fraga. O de Fraga, cara, eu assisti esses filmes que me dão uns brancos, tentando lembrar alguns filmes dele, mas ele flertava com drama, assim como o Jean Garret, que você bem observou. Tinha o Custódio Gomes, que também se enveredou pelo faroeste, junto com Rubens da Silva Prado, que já começou a trabalhar com o gênero Bang Bang ainda no final dos anos 60. Então você tinha dezenas de diretores que faziam filmes populares nos mais diversos gêneros. Esses diretores, né, esses que a gente citou aí, mas era tudo formado na raça, o Gil? Ou tinha algum de escola de cinema ou dentro de algo que podia ser feito na época? Ou foi tudo na raça? Como é que é, Gil? A grande maioria foi na raça, para usar a expressão que você citou. A grande maioria não tinha formação acadêmica, né? Era gente que tinha paixão pelo cinema e sempre teve o sonho ou de ser ator ou ser diretor. Mas claro que tinha formação cinematográfica, né? Alguns, sem falar do pessoal dos anos 60, Sérgio Persson, Carlos Reichenbach, aquela turma,
já na fase da Boca mesmo, popular, tivemos o Mansur, o Juan Barton, e outros nomes que passaram pela Escola São Luís de Cinema, né? E é a mesma escola frequentada por essa turma, boa parte dessa turma do cinema marginal. Então você tinha ali na Boca, é interessante que você tinha essa mistura entre o pessoal com formação técnica com o pessoal que não tinha formação nenhuma, mas que aprendeu ou convivendo com esse pessoal ou tocando suas próprias produções. Vamos subir. Lá em cima tem quase de tudo. Você garante? É só pedir. Então, quem sabe eu acabo encontrando o que estou procurando. Pra você? É verdade? Quem sabe você acha no meu quarto. Garanto que você não vai se arrepender. Garante mesmo? Vou fazer tudo pra você não ficar decepcionada. Fique tranquila. Muito obrigado. Muito obrigado. Dá um pouquinho. Whisky aí, depois a coisa melhora bem. Você sabe como é que é. Fala delícia. É isso aí. Você tem muitos amigos. Olha, eu não conheço metade das pessoas que estão aqui presentes. É mesmo? Ah, Linda, eu quero que você conheça um velho amigo meu. Eu tinha certeza que ia encontrá-lo um dia. O passado é uma coisa que a gente pensa que está morto e enterrado. E, sem mais nem menos, atinge-nos em cheio. Ô, Gil, e assim, você dá para... Assim, você não, assim, não dá para saber quantos filmes foram produzidos ao longo de toda essa história. Quer dizer, deve ter em algum lugar, em alguma cinemateca, essas coisas. Mas dá para você, na tua opinião, apontar alguns clássicos dessa época? Alguns assim, eu quero me inteirar da pornochanchada. Aí você fala, olha, esses 3 filmes, esse, dá para você dar 3 básicos assim para o cara que quer conhecer esses filmes? Daria para dar muito mais. Só que eu vou cometer uma injustiça aqui, porque eu vou lembrar das pornochanchadas produzidas pela Cinedist, que é que tinham um melhor acabamento, uma maior produção. Mas ao longo da conversa eu vou tentar lembrar de outras e vou até fazer justiça citando algumas mais... Desculpa, da Cinedist. Cinedist, da família Massaini. Isso é onde? Aqui em São Paulo ou é no Rio? Era no Rio, né? Não, em São Paulo. Estou falando da pornochanchada de São Paulo. A Cinedist é a produtora que continua ainda lá na Rua do Triunfo, mas ela também distribuiu filmes para o Rio de Janeiro. Né? É uma produtora bastante antiga. E ela também fez algumas incursões nesse gênero pornochanchada, né? E lançou algumas das melhores já produzidas no Brasil, como A Super Fêmea, estrelada por Vera Fischer, o Bem Dotado, O Homem de Tu, com Nuno Leão Maia e Aldine Miller, e uma terceira pornochanchada. Tem gente que fala que Mulher Objeto pornochanchada, mas não é. Já vi muito. É mesmo, eu ia falar dela, não que eu ia pôr ela na sua lista, mas por que ela não é, o Gil? Que é um filme que fez sucesso pra caramba, né? Sim, foi comercializado para o exterior, porque ele não se encaixa no gênero comédia, apesar de ter alguns elementos de humor, mas não é uma comédia, é o drama de uma mulher interpretada pela Helena Ramos lá, que tem uma vida sexual intensa, que no desenrolar da trama você vai descobrir os motivos que a levaram a ter esse trauma no tempo que ela tinha uma vida intensa sexual. Mas não é um gênero... É até injusto chamar esse e outros filmes como pornochanchada, porque eram filmes que não tinham elementos cômicos ao extremo, né? Ô, Gil, mas... O curioso é que as pessoas chamam de pornochanchada.
Pois é, isso que eu ia te perguntar. O que que qualifica uma pornochanchada? O que você está falando, a Mulher Objeto não era pornochanchada, né? Que para quem não viu, a história da... Canal Brasil, de vez em quando, passa, né? Que é a história da mulher que tem um problema psicológico aí que faz ela ter fantasias sexuais. Aí ela desliga, né? Não é isso, Gil? É isso mesmo. E tem fantasias, né? Tem no Léo Maia, a Kate Lira, né? Mulher do Carlos Lira, não lembro mais quem. O que que qualifica? O que que faz ser uma pornochanchada? Olha, esse filme é uma pornochanchada. Quais os elementos, viu? Além da óbvio, lógico, da mulherada pelada. O que que faz ser uma pornochanchada? Se for se pegar o termo criado pela crítica, seja uma comédia, né? Uma chanchada, e que tem elementos eróticos. Esse é o principal, são as duas principais características de uma pornochanchada. Ser uma comédia, ser engraçado e ser apelativo na questão do erotismo. Então, porque eu te perguntei isso justamente para emendar uma outra coisa. Por exemplo, a Dona Flor e Seus Dois Maridos, lá do meio dos anos 70, ela não é tido, ela é um clássico do cinema brasileiro, mas ela não é tido como uma pornochanchada. Mas ela tem esses elementos, né, que você está falando, que é o humor, que é e essa coisa erótica, mas ela não é considerada uma pornochanchada, né? Não, por algumas pessoas sim, mas na minha concepção não. Esse elemento humor você pode encontrar em vários filmes, né? Nos filmes de terror do Mojica, filmes de ação. Então, o Dona Flor não é um filme predominantemente de comédia para ser considerado como pornochanchada. Na verdade, assim, o termo pornochanchada ele acabou sendo admitido por alguns produtores, diretores e atrizes com o passar dos anos, né? Mas tem gente que nunca gostou desse termo, como o finado Alfredo Steinheim. Ele sempre defendeu que o termo foi para denegrir, que isso não é motivo de honra, tal, mas teve um pessoal que acabou se apropriando, o que eu acho interessante, e assumindo que fez pornochanchada. Inclusive, até quem nunca fez pornochanchada, seguindo essa linha de raciocínio da imprensa de taxar tudo com pornochanchada, se diz pornochanchadeiro. É curioso isso. Ô, Gil, e aí dá para saber qual foi pelo menos do teu conhecimento, qual foi o grande sucesso de público? Ou se tem um que se destaca, aquele que dá para ter essa noção, qual o grande sucesso de público da pornochanchada? Olha, eu não vou lembrar de memória exatamente qual foi o grande sucesso, mas um dos maiores sucessos de bilheteria, ele pode estar entre os 3 primeiros, se não for o primeiro, é o bem dotado O Homem de Tu, da Cinelis. Teve mais de 1 milhão de espectadores no cinema. Agora, o grande sucesso da Boca do Lixo em termos de bilheteria é um filme pornô, né, que é Coisas Eróticas, do Rafael Rossi, que teve mais de 4.500.000 espectadores. Uau! Isso com o Aziz Menite, né? Ele já marca o fim da pornochanchada, o período final, ou não? Digamos que ele acelerou essa decadência da pornochanchada, porque o filme começou a ser produzido em 1981, na surdina, né? E se não fosse o Rafael Rossi, outros diretores iriam se aventurar por esse gênero. Aliás, ao mesmo tempo já tinha um diretor dirigindo um filme pornô, ao mesmo tempo que o Rafael Rossi, que foi o Odi Fraga, com A Fome do Sexo. Só que o Rafael Rossi ele deu um jeito ali de conseguir sair na frente, né? E lançar Coisas Eróticas no cinema.
Mas O famoso rebuceteio é dessa época também. Ele é uma pornochanchada? É, né? Esse é a autêntica pornochanchada, porque é pornográfico com elementos de humor, né? Mas é de 1984. Aí já foi quando foi o auge da produção pornô na Boca do Lixo, foi a partir de 1984. Em 1983, os filmes ainda estavam picantes, estavam usando muito enxertos de filmes que já estavam prontos e que não ganhavam espaço nas salas de exibições. Então, já tinha uma turma lá que se especializou em fazer cenas explícitas. Só que essas primeiras cenas eram feitas para poder servir de enxerto nesses filmes. Ô Gil, só para a turma aqui não explicar, tinha muitos filmes que eram feitos, né, com cenas ali com as atrizes, e que chegava na hora, enxertava uma cena feita por outras pessoas ali, no close, ali nas partes íntimas ali, e às vezes era engraçado porque às vezes o tom da pele mudava, né? É meio perceptível isso. Como é que chamava? Tinha um nome essas pessoas que faziam esse não sei se era o cara, como é que chamava? Você lembra disso, Gil? Lembro que eu já conversei com o Walter Gabarron, que foi um dos artistas mais ativos no gênero explícito da Boca do Lixo, e ele usa um termo que é comum para isso, que é o dublê. Aliás, o Walter Gabarron foi um dos primeiros a emprestar seu corpo para que fosse filmado e enxertado em cenas de outros atores que não faziam sexo explícito. Eu não estou lembrando. Oi? Eu não estou lembrado assim de tanto filme, mas eu lembro de alguns do Chico Cavalcanti, que nitidamente ali o filme não era um filme erótico, né? Era aqueles filmes policiais dele ali, mas que em determinado momento tinha uma cena de sexo e naquela cena tinha uma sequência colada ali, feita por outras pessoas. O Chico tem um dado interessante, porque ele também acabou se rendendo a esse tipo de cinema para não ficar sem fazer nada, né? Ele tinha uma pequena produtora. Mas ele pegou muito dos filmes antigos dele e relançou com cenas enxertadas e com outros títulos. Né? Na verdade, ele fez muito pouco filme pornô mesmo, cuja produção foi pensada como filme pornô do começo até o fim. Teve um filme clássico dele aí, quer dizer, clássico, mas muita gente não viu e é louco para ver, que é o Filho do Sexo Explícito, participação do Mojica, que é um filme de desabafo, que ao mesmo tempo que é um filme pornô, é um filme que faz uma crítica ao gênero do pornô. Quer dizer, é um filme metalinguístico, né? E voltando ao assunto dos enxertos, o Mojica, ele teve seus filmes lançados com enxerto no cinema, que é o filme lá dos dois estudantes da USP, que se descobrem depois envolvidos num lance entre eles, que olha o nome, Quinta Dimensão do Sexo, que era estrelado pela Zilda Maia. É um filme que não é pornô, mas que teve cenas enxertadas, e aí teve o uso de dublê de corpo só numa cena que aparecia a Zilda Maio, né? Mas as outras cenas foram feitas com atores pornôs que mostravam o rosto, tudo, mas que eram deslocados da história, quer dizer, foram jogadas lá de qualquer jeito para ter uma metragem com determinado número de cenas pornôs. Gil, e quando entrou essa parte de cinema, de cena de sexo explícito, essas atrizes ícones aí do gênero, aí Helena Ramos, Matilde Mastrange, Aldine Miller, todas pararam, né? Ou chegaram a fazer alguma coisa mesmo com o explícito enxertado ali? Não, elas pararam. Algumas delas dizem até que receberam convites, digamos, milionários para poderem
atuar em algumas produções do gênero, porque isso realmente, se caso alguma delas aceitasse a proposta, seria um estouro de bilheteria, né? Você está falando das atrizes que seguraram por muito tempo esse tipo de indústria, mas elas não aceitaram e acabaram migrando para o teatro, que já era uma carreira que elas seguiam paralela ali no início dos anos 80, né? Então, estrelas como Aldine Miller, Nicole Puzzi, Helena Ramos, para citar três delas, elas foram para o teatro. A única atriz famosa assim, que teve seu nome vinculado ao cinema de sexo explícito foi a Zaira Bueno. Só que ela alega que ela não sabia que o Rafael Rossi iria usar as imagens dela para uma produção pornográfica, né? Tanto é que ela processou ele na época. Sabe, eu não gostei nada dessa nossa experiência. Foi uma loucura a mais. Não acho certo. Quer saber? Eu cheguei à conclusão que devemos esquecer tudo e fazer de conta que nada aconteceu. Porque a verdade é que eu te amo. Eu te amo muito. Eu te amo demais, querida. Eu também te amo, Beto. Eu também te amo. Ô Gil, agora... segmento lá que as participações dela não tem cenas explícitas, para deixar registrado. Então, esse é um dos motivos que ela acredita que o diretor teria agido de má fé para usar o nome dela até com um certo destaque no cartaz do filme. Porque, né, você põe uma atriz, o nome dela na época, numa produção de sexo explícito, bombou de bilheteria aquilo, né? Aí o cara ia ver o filme e a atriz mesmo não aparecia, né? Ô Gil, e aí nesse período, quando acaba ali, a coisa vai para o explícito ali, você não tem nenhuma atriz que se destacou ali, acho que deve ter uma ou outra ali, né? De como você teve anos antes ali, a Aldine Miller, que a gente estava falando. Você teve a Márcia Ferro, né? Com um sobrenome bem curioso, e acho que poucas aí, né? Daí teve uma mudança, né? Teve as atrizes que fizeram sucesso no gênero. Claro, não com o mesmo peso das estrelas da pornochanchada, mas aí, como o gênero era novo, tiveram que surgir novas estrelas. Então, teve algumas que se destacaram, sim. E acabaram até estrelando várias produções do gênero. Como você bem lembrou aí, teve a Márcia Ferro, cujo sobrenome é do pai dela mesmo, não é nome... o nome da Márcia Ferro é da Márcia Ferro mesmo? Márcia Ferro mesmo. Eu achava... Eu achava que tinha alguma brincadeira, aí sempre achei, mas enfim. Além dela, teve a Débora Muniz, mas a Débora Muniz ela fazia produções que ela escolhia. Ela tinha um cuidado assim, de ter um controle da situação, então ela escolhia diretor, queria saber quem era o elenco. A Débora que a gente está falando é a Débora que trabalhou com Mojica. E não renega ter feito esses filmes, né? Até porque ela era atriz e era a única alternativa que se tinha na época, mas ela escolhia muito bem os papéis.
Eu acho que eu vi até no programa de vocês, lá no canal de vocês, lá no Fora de Controle, vocês entrevistaram ela, né? Ali ela até conta esse processo complicado, acho que foi lá que eu vi, esse processo complicado na época para ela fazer o filme lá, fazer o primeiro filme, uma coisa assim, né? Foi no nosso canal Fora de Sintonia. Ela Fora de falou, Sintonia. ela participou no filme A B Profunda, que era uma sátira de A Garganta Profunda, dirigida pelo Álvaro de Moya, que é um saudoso especialista aí da área de vocês, quadrinistas, né? É verdade, cara, tem esse lance aí, o Álvaro de Moya, é verdade. Pô, rapaz, eu conheci o Moya, eu nunca lembro, nunca troquei essa ideia com ele. Não, às vezes que eu cruzava com ele, a gente conversava ali, nunca me atinou isso. Agora, só se eu for conversar com ele numa mesa branca. Ele já morreu. Apesar que no nosso canal Fora de Sintonia tem um mini documentário sobre a B Profunda que o Moya fala bastante da direção desse filme. E ele é um intelectual que não renegou também esse passado de diretor pornô. Apesar que na época fizeram todo um suspense usando pseudônimo, né? Ele não assinou com o nome dele o filme. Fizeram uma sátira com o nome do diretor do Garganta Profunda. Ele virou Gerard Dominó e dava entrevistas usando esse pseudônimo, né? Tanto é que uma vez saiu uma grande matéria na revista Big Man Internacional falando: tivemos que ir a um encontro do diretor, porque ele não pode se revelar. Então tinha todo esse marketing também. E curioso que ele lançou também a B Profunda com dublagem em inglês, virou DPS. Quer dizer, teve essa sacada, porque foi vendido para fora também, mas ele passou no Brasil legendado, com legenda, dublado em inglês e com legendas em português. Quer dizer, o pessoal era bem criativo, né, essa turma da Boca, principalmente os produtores que não hesitavam em encontrar maneiras diversificadas de se fazer dinheiro. Não, e o Álvaro, quando ele fez esse filme, ele já era velho de televisão, ele já tinha de comunicação, ele já tinha um bom tempo de estrada, né? Enfim. Ô, Gil, e aí a gente tem, por exemplo, como eu queria comentar com você dois casos ali. Um é o Sad Baby, que você está escrevendo um livro sobre ele. O Sad, como é que ele já não é boca do lixo, né? Ele já é uma outra história ali, né? Ele pode ser considerado boca do lixo porque ele surge nas produções da Boca, né? Primeiro como ator, fazendo uma ponta no filme do Marcelo Mota, que foi aluno do Mujica, e depois se aventurando como produtor de cinema. Isso ainda nessa época aí, que ainda tinha produções que não apelavam para o gênero de sexo explícito. Quando o Sadi chega na Boca, e ele faz parte da Boca, que ele trabalhou com técnicos da Boca, com estrelas da Boca, em seu primeiro filme, né? Que era estrelado pela Zilda Maio, Sandra Gráfia, Maricela Moreno, entre outras atrizes. Mas deixando bem claro que o primeiro filme dele não é pornô, ele surge num momento delicado, que é o momento justamente da decadência das produções da Boa, que acabam sendo deixadas de lado para a entrada desse cinema de sexo explícito. Tanto é que o Sadi, quando ele está no seu segundo filme sério, ele é obrigado a apelar para o enxerto para poder lançar esse segundo filme. E aí ele cai de cabeça nesse universo do pornô e acaba se destacando como um dos diretores mais ousados e transgressores do gênero, fazendo uso de temas apelativos e chocantes para atrair o público, né? Até porque na época do pornô também a produção era muito farta. Você tinha que disputar espaço na sala de cinema. Então tinha filme que ficava semanas. E tinha filmes que ficavam uma semana porque tinha uma outra produção esperando para ser lançada e os exibidores davam atenção àquela que poderia fazer muito mais público, né?
Então, aí na Boca você tem esse fenômeno do apelativo ao extremo para poder atrair o público. Duas coisas. Como é que era? Você falou, às vezes o distribuidor estava querendo entrar com um outro filme, aí tinha que esperar porque o que estava em cartaz estava tendo um sucesso. Isso era exibição normal em cinema da região central aqui de São Paulo? Isso, cinemas da região central. Tinha cinemas que eram disputados por esses produtores na época. E tinha cinema que já fechava com alguns produtores e dava predileção por esses filmes. Mas claro que se outro cara viesse com um filme que tivesse potencial de bilheteria, ele também ganhava espaço. Então era muito comum ter acordos de produtores com Windsor, com Cine Ouro, Cine Saci, até o Cine Teatro Cancan, que tinha no centro. Tinha muito dessa jogada, isso quando eles não faziam sessões duplas de filmes pornôs da Boca, né? Então, era muito comum ter sessões duplas de filmes do Sadi e do Juan Bajon, por exemplo, em algumas salas de cinema. Porque é aquilo, para você atrair o público, você tinha que também ter uma programação diversificada, e a sessão dupla, às vezes, ela saía muito mais em conta do que você pagar um ingresso único de cinema. Mas teve grandes sucessos de bilheteria. O Sadi, por exemplo, ele no primeiro filme pornô dele, que foi o Paraíso da Sacanagem, que na verdade é um filme com cenas enxertadas, chegou a ficar quase um mês em cartaz em um cinemas do centro de São Paulo, né? Daí isso também serviu de estímulo para ele cair de cabeça nesse tipo de produção. E aí você, por exemplo, quando você fala assim, o filme é apelativo, e até apelativo com o quê? Com violência, com cena com sexo com bicho, como é que é? Isso se você tem em certo momento esse uso da zoofilia para atrair público, que não era bem novo. Os filmes antes do pornô já usavam, claro que de maneira discreta, o uso de animais em cenas eróticas. Por exemplo, Mulher, Mulher, da Helena Ramos, dirigido pelo Jean Garret, uma sequência super sensual lá, envolvendo ela em um cavalo. Mas nada também absurdo. Para quem não viu o filme, pode ver sem medo. Ela no rosto do cavalo. E o marketing desse filme foi feito em cima dessa cena, inclusive. Você estava falando, a gente estava falando negócio de uso dos animais lá. Aí você ia dar um exemplo de um filme mais antigo aí, da Boca. Eu estava falando que o uso de animais como elemento erótico não era uma novidade na fase explícita do cinema paulista. Relembro o cavalo como um símbolo que despertava desejo erótico nas mulheres por protagonizar esses filmes. Mas claro que não consequências tão ousadas como foi feito depois na fase pornô da Boca. O filme que deu esse pontapé inicial ao subgênero zoófilo foi uma produção do Antônio Polo Galante, que se intitulava A Menina do Cavalo. Não é um filme explícito, apesar de ter umas sequências muito fortes. E esse é um dos filmes de maior bilheteria do cinema brasileiro, um dos maiores, né? Dos filmes que teve mais de 1 milhão de espectadores. E esse filme
serviu para dar esse pontapé inicial do uso do cavalo no cinema pornô brasileiro. E aí você teve diversos cineastas que usaram desse expediente, desde Sad Baby, passando por Rubens da Silva Prado, Juan Bajon, entre outros. Só que daí ficou aquela disputa, né, para ver quem era mais ousado em termos de bestialismo, e entrou cachorro na jogada, entrou galinha, vaca. E nessa área de bestialismo, você tinha o Sadi, ele foi um dos que mais se destacou nesse tipo de elemento em seus filmes, porque ele usou Mojica tem a história famosa. Oi? Não, eu ia falar alguns elementos que o Sadi usou em seus filmes para relação, que foi desde um homem com 160 quilos, passando por mulher grávida, passando por portador de deficiência física, e talvez seja isso que você vai tocar no assunto, né? O uso de menor de idade. Não. Do Mojica, que Mojica usou cachorro também, né? Até isso foi retratado na minissérie lá da vida dele lá. Mas essa do Sad Baby lá, usar menor, eu acho que eu sei alguma coisa. Eu não manjo muito da história do Sad Baby, mas ele usou menor, né? Tem essa história também, né? Tem não só ele, como muitos outros diretores, mas assim, não dá para provar, né? Mas quem assiste o filme, mas menor falo seria adolescente, né? Mas no Sad Baby ele chegou ao extremo de usar criança mesmo. O próprio cinema americano da época, o pornô americano da época também, né, cara? Tracy Lords, né, que foi uma das ícones, né, das atrizes pornô ali, ela começou menor a fazer filme menor, isso depois foi veio a público, né? A Ginger Lynn tem história que ela era menor assim, 17 anos de idade quando começou, né? Quer dizer, não é justificando como correto, né? Mas não tem, era meio comum isso, né? E nessa época não tinha como foi a produção. Primeiro, porque não existia o Estatuto da Criança e do Adolescente para proibir esse tipo de conduta, né? Daí teve um caso muito simbólico para falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, na época da Boca, que foi a aparição de uma criança de 5 anos de idade em um filme pornô do Sadi, chamado Come Tudo, né? Ressaltando que não justifica, claro, que a participação dessa criança teve envolvimento do próprio pai, né? E esse filme entrou, por incrível que pareça, como não havia nenhum tipo de controle, ele entrou em cartaz no Cine Windsor, em 1986. Ele ficou 2 semanas em cartaz na sala de cinema, até que um advogado ou funcionário do Ministério Público que estivesse ali curtindo a sua hora de almoço, porque há várias teorias para isso. Teria havido uma denúncia, que eu acho difícil, ou que um advogado realmente estivesse lá assistindo, que não era improvável. Viu essa cena e acabou comunicando o fato para o juizado de menores, que entrou com um processo contra os realizadores do filme. Mas e aí, essa história não foi algo assim que acabou maculando ainda mais a imagem do Sadi na boca do livro. Primeiro, que ele já não era bem visto como alguém da boca, era visto como um aventureiro que chegou lá de última hora. E segundo, começou a ser visto como encrenqueiro, porque essa não foi a primeira vez que ele se viu envolvido em processos criminais por causa de seus filmes. Que época foi? Que ano que foi isso, Gil?
Foi em 1986 e na época teve uma grande repercussão da imprensa, tanto da mídia impressa quanto da rádio, dos rádios, da TV. Então teve uma imensa cobertura e acabou sendo muito negativo para as produções pornôs da Boca. Quando que acaba A Boca do Lixo? E quando que, assim, vamos dizer assim, não sei se tem isso, é decretado que A Boca do Lixo acabou nessa época, nesse ano, nesse período, e posteriormente o cinema pornô brasileiro, o pornográfico mesmo, sexo, ele acabou por causa do advento do home video, né? Foi por aí, né? Fala para mim. Na verdade, o cinema pornô ele ainda sobreviveu um pouco mesmo com o advento do home video. Tinha o Wilson Rodrigues, da WR Filmes, ele lançava alguns filmes em vídeo de outros diretores simultaneamente ao lançamento no cinema. Rodrigo! Porque os primeiros videocassetes chegam no país em meados dos anos 80. Então, ele já tendo essa visão, ele fazia lançamento simultâneo. Então, tinha filme do Juan Barrón que ia para o cinema e ele já tinha o lançamento programado em vídeo e fazia a divulgação dos dois ao mesmo tempo. Mas, claro que o videocassete ajudou a sepultar também o cinema da Boca, até porque era muito mais barato e muito mais cômodo você ver um filme pornô em casa do que num cinema no centro de São Paulo, com suas péssimas condições de higiene, para dizer o mínimo. O cinema da Boca ele acabou também entrando em decadência porque as produções foram rareando e os filmes começaram a ser feitos, os poucos filmes que eram feitos, eram produzidos de qualquer maneira. Então já não tinha história, já era reaproveitamento de cenas de filmes antigos. Tinha filme lá da N Produções, do Carlos Nascimento e do Milton Nascimento, que começava o filme com sexo e terminava com sexo numa colagem de cenas, sem nenhum fiapo de história para conduzir a trama, para pelo menos tornar o filme interessante. Claro que o pessoal não ia muito ver esse tipo de filme por causa da história, mas... Algum fio condutor tem que ter, né? Tinha que ter, né? Apesar que eu, por incrível que pareça, meu interesse por esses filmes é pela história. Tem gente que acredita, porque em termos de pornografia, é muito melhor no filme americano, o europeu, é muito mais atraente para os olhos. Quer dizer, aí é o que eu falo que o pornô da Boca do Lixo é a verdadeira pornô chanchada, porque esses filmes eles flertavam com humor ao extremo, né? No caso de um Mário Vassilho. E é gozado porque muito... com pornográfico mesmo. Não, e gozado que, por exemplo, muito do que era feito nessa época áurea da porno chanchada dos anos 70, depois filmes como American Pie, americano, ele tem o mesmo clima, né? Ele tem o mesmo... Ele tem a mesma coisa, não é? Eu estou falando bobeira. Tirando aquela qualidade técnica, elenco, mas se você pegar o cerne da coisa, é meio a mesma coisa, né? É que, na verdade, a porno chanchada não é uma invenção brasileira, apesar de ter gente, a própria Boca, que defende essa teoria, né? A Itália já fazia isso, né? Comédias eróticas.
Vários países ao redor do mundo já faziam isso. Quer dizer, o Eu Brasil... lembro, ele eu lembro, sabe- eu lembro alguma coisa do Lando Busanca, né? Que fazia uns filmes, pelo menos o que eu lembro do início dos anos 70, que eram bem comédias bem eróticas também, né? Sim. E eu ainda tive o privilégio de ver um filme do Lando Busanca no Cine Belas Artes, por conta daquelas primeiras sessões noturnas que eles faziam, sessão tripla. Puseram lá, sem que a gente soubesse, como filme surpresa, uma pornochanchada italiana, dividida em 3 episódios. Eu não vou lembrar o nome, porque depois disso, eu já vi tanta pornochanchada do Lando Busanca e de outros compatriotas dele, que eu não... Apesar de ter visto na tela do cinema e ser um momento para ficar marcado, eu não consigo lembrar qual filme foi. Ô, Gil, para fechar nosso bate-papo aí, você acha que para estudiosos, para mesmo estudante de cinema, esse período para os jovens, né, para os jovens pesquisadores, para os estudantes de cinema, enfim, os fazedores de cinema, você acha que é um período que ele não é tão reconhecido como deveria? Ou já tem um mérito reconhecido dessa época aí? Eu acho que é um período que está tendo bastante reconhecimento, não só por parte de estudantes e pesquisadores, porque estudante, quando quer falar algo do cinema brasileiro, sempre recorre à pornochanchada ou algum outro gênero feito na boca do lixo. Isso é muito comum, você tem vários trabalhos. Hoje em dia você tem documentaristas e produções de TV que abordam esse tipo de cinema que era feito no Brasil, né? E além de trabalhos acadêmicos. Então, é um gênero que desperta muita atenção, né? Tanto para estudiosos quanto para as novas gerações de cineastas e estudantes de comunicação. Perfeito. Gil, acho que está aí. Tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar que eu não perguntei? Eu não sou o PhD do assunto, eu sou fã, né? Então, tem alguma coisa que você gostaria, alguma curiosidade? Você falou, olha, tem isso. Não, acho que a gente falou tudo. Falou até demais, eu acho. Ficou bom? Eu sou péssimo em oratória. Então, tá bom, Gil. Gil, quero agradecer você aí pelo seu tempo aí para a gente bater esse papo mais ou menos rápido aí, né? E para falar sobre... Eu sou muito fã desse período. Eu tive a honra de ver alguns filmes na época, né? Eu era moleque, mas aonde eu morava, eu nunca entendi muito bem como é que eu conseguia entrar com 13, 14 anos de idade, cara. Eu vi Praia do Pecado, né? Com o Aziz Minite e a Zélia Martins, acho que né? Super Manso, Bem Dotado. Eu vi esses filmes na época, né? E moleque ficava louco de ver aquilo ali, né? Mas isso me marcou muito. Isso foi muito... mesmo hoje em dia, né? Vendo a qualidade deficiente de alguns filmes, né? Tecnicamente, atores fracos, mas eu acho que tem um charme ali incrível nesses filmes aí, eu sou muito fã. Então, até por causa disso que eu trouxe esse papo aqui nosso. Gil? Então, eu queria ter tido esse privilégio. Eu queria ter tido esse privilégio que você teve de contar com a cumplicidade de alguém de uma sala de cinema para poder entrar, porque eu também tentei muito entrar para ver esses filmes. Quando eu era menor de idade, eu sempre morei na zona sul de São Paulo, então era muito comum frequentar os cinemas da Avenida Adolfo Pinheiro, em Santo Amaro. E uma vez eu tentei entrar para ver o Aluga-se Moças, do Denis Cavalcante, que estava em cartaz no Cine London. E praticamente implorei para o cara me deixar entrar, só que ele foi muito... É que eu sou mais velho. O Aluga-se, né, que o português é errado, o Aluga-se Moças,
eu assisti, eu já era maior de idade, que ele é começo dos anos 80, né? 80 e pouco, né, o filme. Enfim. Agora, eu morava, na época dos anos 70, eu morava em São Vicente, onde eu nasci, né? E ali tinha o Cine Maracanã, e acho que Cine Ouro, uma coisa assim, eu não lembro, que eram cinemas, eram 2 cinemas nível C, assim, né? Aí você tinha um Jangada lá em São Vicente, que era o cinema bom, né? Esse você não conseguia entrar. Agora, também não passava esse tipo de filme, né? Agora, os outros passavam essas podreiras, cara. Eu lembro de eu me programar de ver. Minha diversão era sair todo sábado para ir no cinema, né? Então, um sábado eu ia ver um filme bom. Por exemplo, assistir Aeroporto 75, essas coisas assim. Terremoto, né, cara? Eu lembro de eu ir ver Terremoto no cinema nervoso, porque tinha o surround, né? Eles falavam, você vai sentir um terremoto no cinema. Eu fui assustado, eu falei, eu vou sentir a terra tremer dentro do cinema. Olha que época, né? Mas tinha o Maracanã e o outro que eu acho que chama... Que aí eu assisti muito esses filmes, assim, pornô chanchado. Eu lembro de eu ver, aí passava o trailer, aí eu já ia ver na outra semana. Eu não lembro muito, mas eu lembro muito desse, da Praia do Pecado e do Supermanso. Supermanso, se não me engano, foi o primeiro filme que eu vi. Não lembro com quem que é. Você deve saber aí. Mas é isso. Eu não vou lembrar agora com quem que é, mas sei qual que é o filme. É do Ari Fernandes, né? Eu não lembro, não lembro. Mas, Gil, obrigado aí do seu carinho aí, do seu bate-papo. E a hora que isso acabar, vamos marcar aquele nosso bate-papo de café com o Lúcio também, né? Combinado. A gente marca assim. Vai acabar rapidinho isso daí. Se Deus quiser. Gil, abração, nego. Obrigado aí do seu depoimento aí. Obrigado. Valeu. Falou. E agora, todos para o trabalho. Tunguinha. O Tunguinha ficará comigo para me ajudar, não é? Eu também fico. Ele não. Escolhe eu. Hoje sou eu. Eu sou o chefe. Não. Eu sou o primeiro a ficar. Essa mulher trouxe discórdia. Se vocês não pararem, eu vou embora. Meu amor. Beleza de homem. Vim buscar. Eu te amo. Mas eu não quero ir embora. Vamos, não tenhas medo. Serás a rainha do meu castelo. Chica! Eu não vou. Mas eu quero me casar com você. Eu nunca te prometi nada. Mas o que é isso? Vais me trocar por esse anão? Anão. Mas com uma... deste tamanho. Adeus, Calara. Adeus, príncipe. Adeus!